1972, Olimpíadas de Munique. 11º dia das que deveriam ser as Olimpíadas da Alegria. O terror chegou ao coração da Europa. Reféns foram feitos aos olhos do mundo e a operação de resgate acabou em desastre. 11 israelenses foram mortos e quem sobreviveu teve de lidar com seu trauma. E o espírito olímpico mudou para sempre. A Olimpíada simboliza a amizade, a paz, a unidade entre as nações. E tudo foi arruinado. Completamente arruinado para mim. A Olimpíada virou política. Décimo primeiro dia. O massacre de Munique. Fevereiro de 2012. Os heróis da ex-equipe de Israel partem para uma viagem. Pouca gente os reconhece hoje em dia, apesar do ataque terrorista ter deixado cicatrizes na alma do país. Claro. Aqui está, obrigada, senhor. 4 décadas depois da tragédia do 11º dia das Olimpíadas de Munique, a equipe tornou a se reunir. Eles quase não falaram mais do que aconteceu. Mas Munique ainda pesa em seus corações. Senhoras e senhores, por favor, permaneçam sentados e com os cintos de segurança. É bom ver as pessoas, rever a todos e comparar o rosto, as rugas e vincos e o velho corpo mais pesado com a versão atlética de que me lembro. Quem é esse velho aí? R? Você não tem espelho? Você não tem espelho? Ei, como vai você? Eu lembro que estivemos juntos, É verdade, né? em vários lugares. Sim. Até tinha esquecido que você estava conosco, Dan Alon. Ele estava no meu sim. quarto. Ele que nunca bom se esquece de revê-los. coisa alguma. Preencheu um vazio. Um grande vazio emocional. Em 1972, o nadador Avraham Melamed era a maior esperança de medalha de Israel. Ele já tinha estado em 2 Olimpíadas, 1964 em Tóquio e 1968 na Cidade do México. Mas houve uma briga com o Comitê Olímpico Israelense e ele não estava na equipe. Mas ele foi para Munique assim mesmo como repórter e como treinador não oficial de uma nadadora. Então, lá estava eu, na Vila Olímpica. Um apêndice. Eu não era nadador. Eu não tinha crachá. Tinha de me esgueirar nos Jogos Olímpicos, me esgueirar lá na piscina. Eu tinha de dissimular. Virei um dissimulado. As Olimpíadas são o sonho de todo atleta. E em casa, a expectativa era alta. Eu me lembro de que alguém me perguntou em Israel, na TV ou no rádio, até onde eu queria chegar na Olimpíada. Nas finais, semifinais, quartas de final. Eu disse que ia para lá para dar o máximo, que não podia prometer nada, mas estava feliz em participar. Dan Alon já era campeão israelense de esgrima há 10 anos. Para ele, a esgrima era uma tradição e a Olimpíada um negócio de família. Meu pai tinha o sonho de ir a uma Olimpíada e não conseguiu. Então eu me disse que, pelo menos eu deveria ir à Olimpíada.
O professor universitário de 36 anos, Shaul Ladany, era dos atletas mais bem-sucedidos de Israel e dos melhores do mundo na marcha atlética. Quando criança, sobreviveu ao Holocausto e ele foi a Munique como quem vai a uma missão. Eu sei o que eu sofri em Bergen-Belsen. Eu sabia que meus avós e meus primos tinham sido cercados pela polícia de Eichmann quando ele veio à Hungria e que foram mortos em Auschwitz. Eu sabia que era representativo e queria mostrar que nós judeus, nós israelenses, estávamos aí, orgulhosos em solo alemão, e que não foi isso que a propaganda nazista disse dos judeus. Viemos aqui para mostrar ao povo alemão que ainda estávamos vivos. Não no México ou em Tóquio. Para mim isso não era importante. Atletas israelenses judeus voltavam à Alemanha. Os dois atiradores da delegação de Israel, Henry Hershowitz e Zelig Shorty, aproveitaram a animação da cidade. Para Zelig, a Alemanha tinha se tornado um país normal. Vi que o país estava completamente diferente. Não ficou nada do passado. Era só outra Olimpíada. O que Munique tinha de melhor? Schuhplatter, a tradicional dança bávara encenada para uma audiência mundial. 122 nações. E 7.134 atletas. Um espetáculo único. Lembro-me de nos reunirmos na frente do estádio. Todos estávamos muito conscientes de que representávamos Israel e de que devíamos fazer isso de modo adequado. Estávamos ali perto da ponte antes de entrar no estádio e ouvimos pelo alto-falante: Israel próximo a entrar, e eu comecei a tremer. Realmente comecei a tremer. Israel! Fiquei muito orgulhoso de ser o porta-bandeira da equipe de Israel e na Alemanha também, claro. Foi mesmo uma grande honra. Quando entramos no estádio, foi, uma multidão, muito barulho e foi bem impressionante. Ah, meu Deus, eu não podia acreditar. Meu sonho de ir às Olimpíadas se realizou. Depois do Holocausto, era a primeira vez que israelenses marchavam na Alemanha. Para mim foi impressionante. Eu me lembro que meu técnico, André Spitzer, estava perto de mim e marchava e choramos. Choramos muito. "27 anos depois do fim da Segunda Grande Guerra, uma nova Alemanha emergiu. Os Jogos Olímpicos eram o momento perfeito para expurgar as terríveis heranças do Terceiro Reich. Todo o evento foi montado para não se parecer em nada com os Jogos Nazistas de Berlim de 1936. Havia um sentimento internacional, um ambiente internacional, gente do mundo todo. Nunca vi tanta gente de todas as partes do mundo reunida. A Vila Olímpica era, para todas as nações e culturas, mais uma chance de ser o oposto da era nazista. Ninguém pensou no risco do terrorismo. Amizade descontraída em vez de rigorosa segurança. Conversamos aqui na Vila Olímpica com esportistas sírios, alguns atletas libaneses e egípcios de antes de assinarmos a paz com o Egito. Nós falávamos de esportes.
Realmente nunca falamos de política com ninguém. Foi como eu disse. Eu disse uma coisa, eu me lembro que disse uma coisa às pessoas: deveríamos ter Olimpíadas todos os anos, não a cada 4 anos. A vida da família olímpica deveria ser aberta e amigável. A delegação de Israel foi para acomodações na rua Connolly, sem guarda e expostas de todos os lados. Alguém fez a pergunta. Israel estava em estado de guerra com seus vizinhos há anos, e o terrorismo era parte do dia a dia israelense em casa e no exterior. Mas os responsáveis em Israel e em Munique disseram que, sem problemas, ia dar tudo certo. Danalon, eu e André Spitzer viemos a Munique 2 semanas antes do início dos Jogos Olímpicos. Viemos aqui para treinar. Quando chegamos em Munique, nós 3 fomos à rua Connolly, onde nos levaram. E ficamos na frente do prédio porque podíamos escolher qualquer entrada que quiséssemos, já que tudo estava vazio. Eu peguei minha bagagem e comecei a entrar no número 2, sem pensar muito. Foi uma decisão fatal. Yehuda Weinstein foi comigo e André Spitzer decidiu ir para o número 1. Perguntei por que ele não ficava conosco naquele mesmo lugar. Não, vocês são esgrimistas, eu sou o técnico, vou ficar aqui, é melhor ficar separado. Foi por isso que depois a delegação inteira de Israel, todos os técnicos, foram para o número 1, para ficar com André Spitzer. A acomodação de Israel para os Jogos foram 5 apartamentos vizinhos dando para a rua. No número 1 ficaram técnicos e árbitros. No número 2, esgrimistas, atiradores e outros atletas. No número 3, levantadores de peso e lutadores. E nos números 4 e 5, funcionários. Danalon ficou preocupado. Perguntei a André Spitzer: o que você acha? Onde está a segurança? Ninguém está guardando a entrada. Ele disse: não se preocupe, Dani. Talvez estejam no telhado ou coisa assim e não estamos vendo. Os Jogos Olímpicos de Munique correram muito bem durante 10 dias. O ambiente era maravilhoso. O desempenho esportivo estava fabuloso. Era um sonho realizado. Cimento até um novo império. Depois que Gad Sabari escapou, o técnico Moshe Weinberg se atirou sobre os terroristas e foi abatido na hora. Todos os atletas que não tinham sido feitos reféns estavam encurralados. Os terroristas com rifles Kalashnikov e granadas de mão estavam plantados no apartamento vizinho. Eu não sabia o que tinham feito no apartamento número 1. Não sabia o que tinha acontecido com as pessoas do 3, nem o que tinha acontecido com o chefe da delegação. Isso, de não saber nada, só aumenta o medo. Eram 2 opções: ou ficar quieto e ficar no quarto e esperar pela polícia, ou que alguém fizesse alguma coisa, ou sair dali. A coisa mais importante era como podíamos ajudar as pessoas. Nessa hora, a polícia tinha chegado. Os terroristas disseram que tinham 26 reféns. Um refém já havia sido morto e outro estava gravemente ferido. Os homens no apartamento 2 se reuniram no quarto dos atiradores no andar de cima. Dali podiam observar o que acontecia na rua. Eu disse a Zelig e a Henry: vocês têm armas, matem os caras. Não sabíamos quantos eles eram. Não sabíamos quantos israelenses tinham tomado. Era melhor deixar que outras pessoas pudessem fazer alguma coisa. Eram árabes e eles poderiam tentar nos atacar também. Então vamos
Vamos fugir. Tomaram uma decisão. A única possibilidade que tinham era fugir pela porta dos fundos. Só havia uma escolha e era fugir. Eles tinham medo. E tinham razão de ter medo. Talvez eu fosse jovem demais para entender a complexidade daquilo ou as consequências da situação. Eu disse às pessoas que achava que não devíamos ficar ali. Não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou sair daqui. Avraham Melamed foi levado em segurança pelos policiais. Shaul fez o mesmo logo depois. Yehuda, Dan, Zillig e Henry ainda não sabiam que seus colegas do andar térreo tinham saído. E hesitaram. Tínhamos medo. Ou presumimos que podia haver alguém no terraço com um rifle. Respirei muito fundo e aí saí correndo. Não houve tiros. Passei por um muro de divisa e não aconteceu nada. Era a minha vez de correr, mas quando cheguei na grama, eu parei e me virei para trás. Então vi uma pessoa no alto com uma máscara ali. Ele me viu e eu a ele, mas ele não me deu importância. Então me virei e corri até a polícia alemã que estava ali me esperando. A rua Connolly foi isolada pela polícia, terça-feira, 5 de setembro de 1972. Issa, o líder da gangue, exigiu a libertação de mais de 200 prisioneiros de cadeias alemãs e israelenses. O atirador Zillig Chorch ainda estava no apartamento. Era o último israelense que tinha ficado e viu uma chance. O líder deles, Issa, corria para lá e para cá e falava o tempo todo. Falava. Então eu carreguei minha arma e me disse, eu posso matá-lo agora. O meu rifle não tinha mira telescópica, mas eu sabia que não precisaria dela. Ele estava só a 5 ou 7 metros de mim. Um tiro seria suficiente. Nesse momento eu podia ter mudado tudo. Da janela, Zillig podia ouvir o terrorista negociar com a polícia alemã. E ele se convenceu de que haveria uma solução pacífica. Então não atirou. Aí eu descarreguei a minha arma, tirei o meu casaco, embrulhei o meu rifle e o escondi embaixo do colchão. Zillig foi o último a escapar. 5 de setembro de 1972, 11º dia dos Jogos. Os Jogos da Alegria tinham terminado. A Vila Olímpica parecia uma praça de guerra. Desde o começo da manhã, terroristas palestinos tinham feito 10 reféns israelenses, um deles foi gravemente ferido e outro já tinha sido morto. Outros 8 conseguiram escapar. Fomos levados à base policial da entrada da vila para investigações. Investigações muito breves. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Só mandaram que nos sentássemos. Ninguém falou conosco, nem nos perguntou o que aconteceu. Acho que estavam tentando superar o choque, tentando ir adiante. Ninguém tentou libertar os reféns à força porque não queriam deixar às claras, aos olhos de milhares de jornalistas e câmeras, não queriam fazer nada que fosse parecido e muito menos que lembrasse o povo aqueles dias negros da história alemã da era nazista. Negociadores alemães tentaram acalmar as coisas. Tentaram convencer os terroristas a se entregar. Mas os sequestradores ficaram firmes e ameaçaram começar a matar os reféns. A rua Connolly na Vila Olímpica estava sendo observada pelo mundo. Não havia plano para resgatar os reféns à força.
Na época, as autoridades alemãs tinham a força especial adequada. Por que o governo alemão não deixou Israel participar do esforço de resgate? Sabe, nós nos achamos os melhores nisso. Temos a maior experiência. Achei que foi um insulto, porque não sabiam como lidar com a situação, sendo que havia peritos disponíveis e gente com a vida em risco. Muitas ações terroristas aconteciam pelo mundo. Sequestro de aviões, matança de pessoas, tiroteios em aeroportos. Não estava fora de contexto. Eu não acho que Israel ou o governo israelense vá, de alguma forma, atender às exigências dos terroristas, porque atender às exigências equivaleria diretamente incentivar novas ações terroristas e exigências. Perto das 4 da tarde daquele dia, as competições olímpicas foram oficialmente suspensas, mas a Vila Olímpica levava sua vida normal. A vila estava bem e agitada. Estava tudo bem, estava tudo normal. Havia música, gente nas ruas, gente rindo. Eu fui até a rua Connolly e logo antes do início da rua, onde a rua começa, havia uma barreira policial. Além da barreira, era um outro planeta. Feira, 5 de setembro de 1972. Perto de 5 da tarde, o técnico de esgrima André Spitzer foi levado à janela, evidência de que os reféns estavam bem. Os sequestradores exigiram transporte para o Cairo. Éramos amigos, não só treinador e atleta. Tínhamos a mesma idade, 27 anos. Éramos esgrimistas no mesmo clube em Tel Aviv, até que ele decidiu não competir mais e ele foi para a Holanda fazer um curso de técnico em esgrima. Ali ele conheceu a mulher Anke. Foi difícil para ele, antes de Munique, me dar aulas e dar assistência à filhinha ao mesmo tempo. Ela nasceu 2 ou 3 meses antes das Olimpíadas. Nessa hora, os sobreviventes estavam em um apartamento seguro, em um arranha-céu da Vila Olímpica. Dali, eles podiam acompanhar o que acontecia. Boa noite. O dia foi dominado pela ocorrência de uma história impressionante. O ataque de uma guerrilha árabe a atletas israelenses nos Jogos Olímpicos. A história não terminou e os Jogos Olímpicos foram suspensos. Eu sabia mais ou menos o que estava acontecendo pela imprensa e pelos noticiários. A coisa parecia avançar e recuar, parecia melhorar, depois piorar. Ninguém sabia o que esperar. Se houver uso de força, se alguma tentativa for feita para resgatar os atletas israelenses e seus sequestradores, isso só vai acontecer sob a proteção da noite. Nenhum resgate acontecerá à luz do dia. Até já. Eram 9 ou 10 da noite quando alguém nos deu a notícia de que todos iriam tomar um avião, reféns e terroristas que iam fazer um voo, mas para onde ninguém sabia. Havia um lugar onde helicópteros desciam e nós estávamos ali a 50 metros dos helicópteros. Eu gritava como louco, na verdade gritava e chorava como louco. Esse lugar era o único lugar onde os alemães podiam ajudar. Podiam liberar os reféns antes de entrarem nos helicópteros. 5 de setembro de 1972, 9 da noite. Todas as negociações fracassaram. A única opção que restou foi uma ação militar.
Helicópteros chegaram para levar embora da vila os terroristas e seus 9 reféns sobreviventes. Os 2 helicópteros decolaram, levaram nossos amigos e desapareceram fazendo muito barulho. O que podia acontecer de pior aconteceu. Assim que levantaram voo, eu fiquei muito pessimista. Tive a sensação de que nunca mais ia vê-los. Eu disse shalom. O que dissemos, o que gritamos e tudo mais não fez diferença. Ninguém ouvia, ninguém se importava. Alguns árabes e alguns reféns foram transportados por helicópteros para fora da Vila Olímpica até uma base militar próxima. Ali houve intenso tiroteio entre a polícia e os árabes, enquanto os reféns ficaram ali amarrados e vendados. Ao mesmo tempo, Zelig Todt voltou à rua Connolly. A polícia estava guardando a cena. Eu tive que voltar aos apartamentos, porque já tinham ido embora. Ali vi muita gente. Atletas, curiosos, o quarteirão todo estava isolado. Eu disse a um dos policiais que eu era um dos atletas israelenses. Em troca, ele me questionou se eu poderia identificar um corpo. Ele me levou ao apartamento. Era o apartamento número 1. Subimos e no quarto da frente havia um corpo coberto com um cobertor. Tiraram o cobertor, mas não pude identificar o corpo. Ele estava muito pálido. Na verdade, era o corpo de Yosef Romano. Ele sangrou até a morte na frente dos companheiros. Começaram a surgir boatos sobre o resultado do tiroteio em Fürstenfeldbruck. Temos o testemunho de um policial de Munique e sabemos que os reféns foram liberados. Então, no fim, a polícia ganhou e os terroristas perderam. Haverá uma cerimônia amanhã em Munique, no Estádio Olímpico, pelos 2 israelenses que perderam a vida hoje. E depois presume-se que os Jogos Olímpicos continuem. Foi uma alegria. Ficamos todos nos abraçando e gritando e dando socos no ar. Muita alegria, muita alegria. Para mim foi algo muito além do que eu esperava. Mas ninguém voltou. O noticiário não disse mais nada. E às 15h, mais ou menos, a verdade apareceu. Todos os israelenses tinham sido mortos. O aeroporto de Fürstenfeldbruck foi a cena da última batalha. A operação de resgate foi um fracasso total. Os 9 reféns israelenses foram todos mortos. E um policial e 3 terroristas também morreram na batalha. 3 outros terroristas foram presos. Foi um grande choque. Porque todo mundo tinha alguém bastante próximo naquele grupo. A Vila dos Atletas era um lugar de convivência feliz, brilhante e despreocupado. Hoje, isso foi perdido. Os atletas da vila acordaram com a trágica notícia e descobriram as bandeiras dos 122 países participantes hasteadas a meio mastro. O começo desse ano, para mim, foi fantástico. Eu estava em grande forma, eu sabia que iria bem atleticamente, eu estava motivado e nunca me senti tão bem na vida, física e emocionalmente. E veio o primeiro golpe de não ser parte da delegação israelense. Depois, então, tive de me contentar com isso, de me esgueirar, de estar na Vila Olímpica e ser parte da equipe israelense, mas como um apêndice. Não foi legal. Mas isso foi
de longe, o pior golpe. O pior golpe. – 6 de setembro de 1972. Esta a Rua Connolly no dia seguinte do drama dos reféns. Vida e morte, como sempre, estão próximas. O nome dos atletas da delegação israelense ainda está nas portas. Rua Connolly 31. Quais são seus planos agora? No momento, nós estamos planejando uma cerimônia no estádio e vamos providenciar nossa volta para Israel. Qual foi a reação dos sobreviventes da tragédia de ontem à noite? Até agora, eu não posso dizer mais nada. Já basta o que vivemos. No mesmo dia, houve uma cerimônia pelos atletas assassinados no estádio principal. 80 mil pessoas assistiram à cerimônia. A maioria das delegações árabes não veio à cerimônia, assim como a da Alemanha Oriental. A cerimônia especial foi muito emocionante para mim. Eu tomei plena consciência de que meus companheiros de equipe tinham partido. Não só os perdemos, como podia ter acontecido conosco também, ou com qualquer outro sobrevivente. Tomamos plena consciência de que poucos de nós permanecemos vivos e que o fato de estarmos vivos podia terminar de forma inesperada e violenta. E as famílias podiam ser deixadas sem seus entes queridos. Os jogos devem continuar. E precisamos... Precisamos continuar no esforço de mantê-los limpos, puros e honrados. Quando ele disse que os jogos deviam continuar, foi um absurdo. Porque eles podem continuar, mas seu espírito já foi morto. Como se sente sobre o que aconteceu esta noite? Muito mal. Muito mal, muito triste. E quase não tenho palavras para expressar o sentimento de todos nós. Os israelenses sobreviventes iriam para casa. Seu sonho olímpico foi liquidado. Dan Alon teve de voltar ao apartamento número 1 para pegar as coisas de André Spitzer. Fui lá com Henk Spitzer. Ela veio especialmente da Holanda. Eu entrei, mas voltei e disse: Henk, é melhor você não subir. Fique aí mesmo. Não suba. Dan Alon tirou fotos. A cena era horrível. Yossi Romano ficou sangrando horas ali e as pessoas andaram pelo sangue. E todas as coisas dele estavam espalhadas. E quem era pai recente, como Yossi e os outros, todos compraram presentes para levar para casa. Como jogos e bonecas, mas tudo estava manchado de sangue, coberto de sangue. De novo, sangue, sangue judeu, na Alemanha. Aeroporto de Munique. Essa bagagem pertence aos atletas mortos.
7 de setembro de 1972. A delegação israelense deixa Munique em horário adiantado. Sabe, voar para Israel com os caixões foi um momento mais triste. E ver, quando abriram a porta do avião, a multidão ali. Luto nacional em Israel. Todo o país ficou traumatizado. Eles todos vieram com as famílias para perto do avião. Eu disse à minha mulher: "Tá vendo? Estou aqui. Estou saudável. Eu ainda sou eu. Como pode ser?" Porque voltei caminhando e meus amigos voltaram num caixão. Os sobreviventes acompanharam os mortos. Rahamim fez a oração pelos atletas mortos. Que Deus misericordioso, que habita as alturas, dê a eles descanso eterno nas asas de sua divina presença. Em fevereiro de 2012, os sobreviventes voltaram a Munique. Novamente prestaram sua homenagem. Hoje, na frente do apartamento número 1, há uma placa memorial. Pouca gente vem vê-la. A rua abriga famílias comuns hoje. Os ex-atletas tiveram reações diversas. Mas jamais se esquecerão de Munique. Depois de Munique, me tornei alguém preocupado. Preocupado o tempo todo com o futuro. Só vendo coisas negativas, mas nada é colorido. E isso é até hoje. Realmente, depois de nos reencontrarmos no aeroporto, antes mesmo de embarcar no avião, nós conversamos sobre o que houve, sobre tudo o que aconteceu com eles e tentamos recompor algumas peças
que estavam faltando, coisas que perdemos há muito tempo, há mais de 40 anos. Foi importante para nós. Ver todos eles depois de 40 anos foi realmente maravilhoso. Fechamos um ciclo. Quase posso dizer que me sinto de novo nas Olimpíadas. E eles puderam caminhar no Estádio Olímpico de novo, como há 40 anos. Quando você é jovem, não se dá conta de que a vida é muito frágil. Você não se dá conta de que o fim pode ser abrupto e sem pré-aviso. Quando você passa por uma experiência como a que tivemos em Munique, você vê isso bem depressa e nessa hora você cresce muito. Foi realmente muito especial. Vou dizer, fico emocionado só de falar nisso. É muito importante que os jovens do mundo todo saibam a verdade do que houve. E que jamais esqueçam.